Olá! Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu quero te dizer que ele é o final de uma playlist que eu tenho no meu canal, onde eu faço todo um raciocínio sobre transporte transmembrana. Mas para mim, ensinar transporte passivo, transporte ativo, difusão simples, difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, ATP, e não integrar tudo não faz sentido. Por isso que agora eu te convido a olhar para uma folha de papel em branco e riscar ela comigo, tentando entender as integrações entre os diferentes transportes através da membrana. Se você não conhece a playlist sobre transporte transmembrana, vai lá no meu canal. Está lá, uma playlist inteirinha sobre transporte transmembrana para o ensino superior. Um abraço e até daqui a pouco. Para entender essa conversa, nós começamos a história toda comigo dizendo: temos uma célula com uma membrana lipoproteica que separa o líquido intracelular e o líquido extracelular. E naquela hora eu dizia, líquido intra e líquido extracelular são iguais, só que são diferentes. Por exemplo, temos oxigênio fora e também temos oxigênio dentro da célula. Temos CO2 dentro e também temos CO2 fora da célula. Sódio, cloro, temos sódio fora, também temos sódio dentro. Temos cloro fora, também temos cloro dentro. Potássio, temos potássio dentro, temos potássio fora. Glicose, temos glicose fora, temos glicose dentro. E assim por diante. Então eu dizia, olha, aqueles constituintes que eu acho no líquido extra, eu também acho no líquido intra. Porém, as quantidades que são diferentes. Nós temos os famosos gradientes de concentração. Dessa maneira, eu tenho mais sódio e cloro fora, mais potássio dentro, mais glicose fora, menos glicose dentro, mais CO2 dentro, mais O2 fora. E esse é o normal. Esse é o gradiente de concentração que impulsionou o transporte transmembrana. Então, quando eu falo de transporte passivo, ele acontece a favor do gradiente de concentração. Oxigênio entra, CO2 sai. Sendo lipossolúveis, passam pela parte lipídica. Agora, sódio, cloro, potássio e glicose não são lipossolúveis. Passarão como? Passarão, por exemplo, por proteínas canais. No caso de quem? Do sódio, do cloro e do potássio, porque eles são íons, eles passam por canais iônicos. E dizia eu, ouviu falar de canal? Estamos falando de transporte passivo, sem gasto de energia a favor do gradiente de concentração. E canais são seletivos, então por um canal entrará o sódio, por outro canal entrará o cloro, por outro sairá o potássio. E a glicose? Glicose passa por canal? Não. Glicose não é um íon, então ela não passará por um canal iônico. Como passa a glicose? Glicose passa por transportadores. E aqui eu desenhei uma espécie de transportador que eu consigo desenhar. Tudo isso aqui que você está vendo até agora é exemplo de transporte passivo. Transporte passivo acontece tanto pela parte lipídica quanto proteica da membrana. Difusão simples, difusão facilitada, dizia eu em determinado momento dessa nossa playlist. Só que lembra, além de transporte passivo, nós temos também o transporte ativo. E agora eu vou desenhar aqui para nós a famosíssima quem? ATPase de sódio e potássio, ou também conhecida como bomba de sódio e potássio. Se ela é uma ATPase, é porque ela quebra quem? Ela quebra ATP, que foi feito aqui numa organela chamada mitocôndria. Então, esse ATP que veio da mitocôndria, quando ligou-se na bomba de sódio e potássio, ou na ATPase de sódio e potássio, ele foi quebrado. E formou quem? ADP mais fosfato inorgânico. Para que a bomba de sódio e potássio usou essa energia? Lembra? Canais transportadores são seletivos. Se ela é a bomba de sódio e potássio, ela usou para quem? Para transportar 3 átomos de sódio para fora
e 2 átomos de potássio para dentro, contra o gradiente de concentração. Só que agora para, concentra e me ouve. Aprender fisiologia direito é perceber todas as integrações que nós podemos ter. Então, o que eu quero é que vocês percebam, a partir desse momento, toda a integração desse processo que nós estamos conversando. E se você me pergunta, que tipo de integração, Fabrício? Perceba, eu tenho um canal que está sempre aberto por onde o sódio entra, outro canal por onde o potássio sai. Quem é que mantém o gradiente de concentração? Porque se eu tivesse um canal onde ficar sempre entrando o sódio, daqui a pouco eu perderia a diferença. Se eu tivesse um canal onde fica sempre saindo potássio, daqui a pouco eu perderia a diferença. Mas o que eu quero que vocês percebam é que esse sódio que entra, ele sai por onde? Ele sai pela bomba de sódio e potássio. Esse potássio que sai, ele entra pela bomba de sódio e potássio. E esse ATP veio da onde? Olha, essa glicose que entrou, lembra que a glicose entra naquelas reações que nós chamamos de glicólise para formar o piruvato. Esse piruvato entra na mitocôndria, liga na coenzima A para formar o acetil-CoA. E aí tem ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, toda uma disciplina de bioquímica para formar quem? ATP, que vai ser útil para movimentar quem? A bomba de sódio e potássio. Só que lembra que esse processo aqui depende também da presença de quem? Desse oxigênio que entrou. Lembra que na bioquímica a gente aprende que eu formo ATP mais CO2 mais água mais energia? Esse CO2 sai desta célula. Então, eu sei que ficou tudo rabiscado e esse é o objetivo. O objetivo é mostrar que todos esses minutos de aprendizado que nós temos nessa linha do tempo, ou melhor, nessa playlist, que eu ainda não aprendi a dizer aqui na linguagem do YouTube, nessa playlist, ele está integrado. Aquele sódio que entra, sai pela bomba de sódio e potássio. Aquele potássio que sai, também entra bomba de sódio e potássio, que é alimentada por esse ATP formado na mitocôndria, originário da glicose que entrou, que consumiu o CO2, que consumiu o O2 e que formou o CO2 que saiu. Senhoras e senhores, fiquem bem, minhas canetinhas e os papéis aqui em casa, tentando explicar para vocês um pouquinho de fisiologia, que é uma disciplina maravilhosa. Tudo de bom, até a próxima, tchau!